Então, gente boa, terminamos a Semana Nacional da Família, mas tem um assunto, não vou repetir a semana passada, tem um assunto muito bonito que há tempos gostaria de comunicar. O Movimento de Casais Jovens, MCJ. Em 1975, havia em Porto Alegre, entre muitos sacerdotes dedicados, um de especial consideração, o padre Atílio Fontana. Monsenhor Atílio Fontana. E ele, no seu carinho apostólico, teve um olhar para com os casais jovens, porque faziam o famoso curso de noivos, e depois davam o que a esses casais? A vida cristã normal. E o padre Atílio pensou em rechamar, né? Os que fizeram os cursos de noivos, celebraram o matrimônio e agora estavam nos primeiros tempos de casamento. Começou a fazer encontros com eles. E sabem que foi tão agradável, tão bonito, tão produtivo, que isto se institucionalizou no que nós chamamos na igreja num movimento. O Movimento dos Casais Jovens, MCJ, nasceu em Porto Alegre. Este movimento parte de 3 necessidades fundamentais dos casais jovens, de 0 a 10 anos. 3 necessidades fundamentais. Uma, aquela necessidade humana de maturidade para aprender a vida comum. Sim. O sujeito vive solteirão. Volta às 2 da madrugada, às 3, ninguém vai perguntar onde esteve. Casou, não pode mais. Não pode mais voltar às 2, 3 da madrugada sem apresentar para ela o GPS de onde ele esteve e o que fazendo. A mesma coisa, ela. Então, essa vida de individual para comum, ela requer um crescimento já na disciplina cotidiana, mais ainda na maturidade do diálogo, da compreensão da outra, do outro, das paciências, dos conhecimentos, né? Vocês que viveram e vivem essa realidade sabem mais do que a gente. É um desafio, para alguns muito maior, pela personalidade, pela criação e assim por diante. Então, uma é a necessidade de crescimento humano, maturidade, diálogo, vida a 2. Aprender esta vida diferente, que é uma tarefa para toda a vida. A italianada dizia que para se conhecer, precisa comer 7 sacos de sal juntos. É bastante comer 7 sacos de sal juntos. É uma figura para dizer a vida inteira. A segunda necessidade é a social. Eu mesmo via quando ia convidar os jovens casais nos porões, nos fundos dos terrenos úmidos de Caxias do Sul, sem sol. E eu encontrava casais jovens tristinhos, vivendo num porãozinho, sem sol. E sem convivência social, porque os amigos de solteiro, os sujeitos não podem mais ir nas festas deles. Não é que não pode, não existe uma lei proibindo, mas não é mais dele ir naquele tipo de festas. Então, eles quase perdem os amigos de solteiras, mas ainda não fizeram os amigos de casados, casadas.
Então, o social é muito importante na vida da gente. Ter lugares, pessoas com quem se encontrar também, se divertir, bater aqueles papos furados de futebol, de alguma outra coisa. Coisa sem importância, mas coisa importante. Tem coisas sem importância, muito importantes para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, né? Então, o social. E, não por último, a dimensão espiritual. Porque aquele sacramento celebrado, ele é uma potencialidade, foi importantíssimo o dia, mas ele tem muito a desabrochar. E os casais precisam desse suporte espiritual. Uma para aguentar incompreensões, superar crises que aparecem. Crises nos casais jovens. São crises que às vezes vêm até da economia, quando um perde o emprego, então pode estressar a vida a dois, a vida familiar. As questões, os apertos econômicos, eu brincava com eles, dizia, o estresse de vocês de comprar uma Brasília amarela podre, ter que chapear um apartamentinho, terreninho, quem não herdou a casa, fazer aqueles planos longos de 30 anos e tudo apertado. Então, se eles não cuidam, esses apertos econômicos podem, se são imaturos, se transformar em crises de amor, como dizem, ou seja, acabam brigando, mas na verdade não é por causa deles, é uma situação econômica que os prensa, né? Então, tem que ter espiritualidade e maturidade para superar as crises, mas a dimensão espiritual é para superar crises, mas não só para isso, senão a gente só vai rezar quando está precisando, é para potencializar, para fazer desabrochar, para planificar aquilo que humanamente já tem base boa, mas, ou tem base também que precisa consertar, é para ser mais, ser plenamente aquilo que se propõe. Sempre há limitações, mas a espiritualidade joga para frente. Então, maturidade social e espiritual. E no social, então, tem os bailões dos casais jovens que eles adoram, né? Para isso, então, tem um encontro, um retiro no final de semana. Eu não vou contar aqui detalhes. Depois tem uma caminhada proposta. É interessante que temos em Porto Alegre muitos casais que começaram em 1975 e ficaram neste movimento depois para outro até hoje. Em Caxias do Sul, então, a gente trouxe, eu digo trouxe porque nós de Caxias trazemos de Porto Alegre. Meu irmão Fábio e a Beatriz fizeram esse encontro em Porto Alegre, eu vi que fez bem para eles. Pensei, mas por que não levar a Caxias do Sul? Não tinha lá. Então, na paróquia São José, foi instalado esse movimento. Depois, o padre Jadir dinamizou e integrou mais ainda, bem mais do que no meu tempo, esse movimento na paróquia. Hoje, equipe administrativa, lideranças, serviços comunitários da paróquia São José, muito disso está nas mãos e nos braços e nos corações dos casais jovens. Bom, eu ia falar muito mais disto, que é uma pérola da minha vida. Eu tenho uma alegria grande em lembrar, né? Só vou contar uma anedota, uma passagem verdadeira. O Carlinhos e a Rose e eu fomos numa noite de chuva, Caxias do Sul, quase sempre numa noite de chuva, de serração. Fomos atrás de uma tal Eloá, lá no Garbim, para convidar para fazer esse encontro. E não achamos que devia ser disseram que era uma jovem esposa, um casal jovem. Bom, afinal entramos numa casa que disseram era da Eloá, achamos uma senhora grisalha, com quase 70 anos, mas nós entramos logo, não observamos, quando estávamos sentados, Eloá era esta vovó ali. O casal, o Carlinhos e a Rosa, olharam para mim e estavam imaginando o que o padre vai dizer aqui agora, né? Bom, sempre tem um jeito. Eu disse, dona Eloá,
Tem um movimento dos casais jovens. Me explica a senhora que a senhora aqui, com a sua influência, pode nos ajudar a encontrar. Bom, afinal, nós damos muita risada quando lembramos desta peripécia e de tantas outras, né? Parabéns ao movimento dos casais jovens da paróquia São José de Caxias do Sul, que vocês cresçam e ofereçam a muitos outros casais esta bela oportunidade de crescer. Coisa boa. A gente faz pouco. Com o padre a gente faz pouco, mas larga umas faíscas que acendem um fogo que depois cresce, aquece e ilumina. Uma alegria mais uma vez estar com vocês. Amém.